Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o professor Rafael Casale e hoje nós vamos resolver a questão de número 1 da prova da EPICAR de Matemática de 2025. Mas antes de começar a resolver a questão, eu gostaria de lembrar com vocês duas propriedades. Primeiro, a do expoente fracionário. O expoente fracionário é quando nós temos no lugar do expoente de uma potência uma fração. E isso faz com que consigamos transformá-la numa raiz, seja ela quadrada, cúbica ou de qualquer índice. Bom, conforme o exemplo aqui temos x elevado a 1 sobre 2. É a mesma coisa que raiz quadrada de x. Tem uma frase, um jeito mnemônico de memorar, que é o tal do sol e da sombra. Porque como você pode ver aqui, o 2 está embaixo do denominador, então ele estaria na sombra. E depois quando ele está aqui no índice, ele está no sol. É um jeito de lembrar, né? Beleza. A segunda propriedade, que é o expoente negativo, fala sobre quando no lugar do expoente nós temos um número com sinal negativo. Siga o exemplo. X elevado a menos 1. X elevado a menos 1, isso. É a mesma coisa que 1 sobre x. Note que a gente inverteu a fração. Uma fração que estava x sobre 1, porque aqui a gente tem o número 1 implícito. Ficou sendo 1 sobre x. Ou seja, quando nós temos um expoente negativo, nós podemos inverter a fração. Beleza, dito isso, podemos seguir para o exercício. A expressão A é a seguinte: 3 elevado a 0,5, que pode ser reescrito como 3 elevado a meio, menos 3 elevado a menos meio, sobre a dízima periódica 0,2. Bom, a gente pode usar o expoente fracionário já nesse primeiro caso. O expoente fracionário e o negativo já nesse primeiro caso. Bom, o 3 elevado a 1 sobre 2 é a mesma coisa que a raiz de 3, raiz quadrada de 3, menos 3 elevado a menos 1 sobre 2, a gente vai fazer a raiz de 3 e ainda vai inverter a fração, ficando com 1 dividido por 3. E na parte de baixo, onde tem a dízima periódica, a gente pode converter essa dízima periódica em 2 sobre 9, porque é uma dízima de período 5, de período simples com o número 2. Então a gente pode colocar 2 sobre 9. Beleza. Só que nessa parte aqui a gente tem que racionalizar. Por quê? Porque a gente não pode ter um denominador sendo uma raiz quadrada. Portanto, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Repetindo, a gente vai ter 3 menos 1 vezes a raiz de 3 é raiz de 3. E raiz de 3 vezes a raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. E aí a gente pode cortar a raiz com o quadrado, resultando em 3. Tudo isso dividido por 2,9. Na parte de cima a gente vai tirar um MMC entre o 1 que está aqui implícito e o 3. A gente vai ficar com 3 raiz de 3, porque 3 dividido por 1 é 3, vezes a raiz de 3 é 3 raiz de 3, menos a raiz de 3, porque 3 dividido por 3 é 1, vezes raiz de 3 é o próprio raiz de 3, sobre 3, dividido por 2 sobre 9. Continuando aqui na parte de cima. 3 raiz de 3 menos a raiz de 3 é 2 raiz de 3. Sobre 3 vezes. Note que aqui a gente tem uma fração em cima e uma fração embaixo. Então é uma divisão de frações. Então a gente pode manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, que seria 9 sobre 2. Bom, agora a gente pode realizar as simplificações. Esse 2 corta com esse 2. Esse 3 simplifica com esse 9, resultando em 3. E o nosso resultado fica sendo 3 raiz de 3. Só que para ficar mais fácil de enumerar as expressões, a gente vai transformar esse raiz de 3 em 1,7, que é o valor que os matemáticos adotam para essa raiz. E 3 vezes 1,7 é 5,1. Portanto, a nossa expressão A equivale a 5,1. Beleza. Então a expressão A já está feita, 5,1. Agora vamos para a expressão B. A gente já começa com 1 sobre 9 elevado a menos meio. Então o que a gente vai fazer? A gente vai inverter essa fração e vai tirar a raiz quadrada do 9. Então vai ficar raiz de 9 menos. O 2 não tem o que fazer, mantém o 2. Tudo isso dividido por menos 10 mais 2 ao cubo é a mesma coisa que 8, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. E aqui a gente vai fazer a regra da fração, o expoente fracionário. Ou seja,
a gente vai ter a raiz cúbica de 8 ao quadrado. E tudo isso num colchetes, né? Na verdade, numa chaves elevado a menos 3. Então, beleza. Seguindo, raiz quadrada de 9 é 3. Menos 2 fica 1. Então, na parte de cima, a gente vai ter só 1. E na parte de baixo, menos 10 mais 8 resulta em quê? Menos 2. Menos 2. Mais 8 ao quadrado é 64. E a raiz cúbica de 64 é 4. Portanto, mais 4. Tudo isso elevado a menos 3. Beleza. Menos 2 mais 4 vai resultar em 2. Então, a gente fica com meio elevado a menos 3. Esse menos vai fazer com que a gente inverta a fração, ficando com 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3, como a gente já viu antes, é 8. Então, a nossa expressão B equivale a 8. Agora, a gente resolve a última expressão, que é a expressão C. Esse 0,01 pode ser reescrito como 1 vezes 10 a menos 2, que é uma coisa que a gente vê muito comumente na parte de notação científica. Você transformar um número decimal em uma notação científica. Mas beleza, vamos continuar. Menos a raiz cúbica de menos 8. O 8 pode ser reescrito como 2 ao cubo. Então eu já vou escrever aqui para a gente poder simplificar. Vamos lá. Nessa parte da frente, esse 10 a menos 2 faz com que o 10 ao quadrado vai para o denominador. Ou seja, 1 sobre 10 ao quadrado. E a raiz quadrada disso. Menos. Esse cubo do 2 corta com a raiz cúbica, ficando com menos 2. Menos 2, multiplicando os sinais, a gente fica com mais 2, né? Então já fica assim. Agora a gente vai tirar a raiz quadrada do 1 e do 10 ao quadrado. A raiz quadrada de 1 é 1. E o 10 ao quadrado corta o quadrado com a raiz, ficando com 1 sobre 10. Mais 2. Agora a gente vai tirar o MMC dessas duas frações. Ou seja, a gente vai ter 10 como o denominador, né? Beleza. Agora 10 dividido por 10. 1. 1 vezes 1, 1. 10 dividido por 1, 10. Vezes 2, 20. Ou seja, nós vamos ter 21 sobre 10, que é igual a 2,1. Certo? Beleza. Então, a nossa expressão C equivale a 2,1. Ou seja, vamos olhar as alternativas. A maior expressão é a B, que é maior que a expressão A, que é maior que a expressão C. E a alternativa que diz isso é a letra C. Portanto, o gabarito é a letra C. Bom, galera, é isso. Uma questão muito interessante, né, que envolve manipulação de expressões, né, expoente fracionário, expoente negativo, uma dízima periódica. Então, é uma questão bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido a resolução. E caso tenha permanecido alguma dúvida, manda ela nos comentários ou entre em contato comigo através do e-mail prof.rafacasale@gmail.com. Muito obrigado pela atenção de todos e fiquem bem.